Estamos chegando com o J1, sempre agradecendo sua companhia e audiência na hora do almoço. Hoje a gente fala sobre mais uma etapa da Operação Mãos à Obra. O mesmo casal investigado pelo Ministério Público em Formosa por fraudar licitações públicas foi preso agora em Planaltina. Eles são suspeitos de cometerem o mesmo crime por lá. A gente vai falar também que a polícia prendeu 4 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que explodiu um carro forte na BR-040 no ano passado. A gente fala ainda das reclamações dos moradores do Jardim Sion, em Lusiânia. O pessoal está reclamando da falta d'água. Já em Valparaíso, no bairro Ipanema, a bronca é por causa da falta de asfalto. Fique com a gente até 1 da tarde, aqui tem informação e sua participação ao vivo pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril, e o J1 já está no ar. Ótima tarde para você. A gente vai falar agora sobre a Operação Mãos à Obra. O juiz de Planaltina de Goiás, ele decretou a prisão preventiva de André Gontijo e de Vanessa Mares. Eles são sócios das empresas Multix Service e também da construtora e transportadora Service Central. De acordo com as investigações, os dois participaram de fraudes em licitações públicas. As duas empresas, ainda segundo as investigações, fraudaram processos licitatórios para obras de engenharia da Câmara Municipal de Planaltina de Goiás. Os valores ultrapassam os R$180 mil. O esquema funcionava assim: eram criadas empresas fantasmas, né? Essas empresas participavam das licitações e proporcionava uma concorrência fraudulenta. Tudo isso acontecia sob a coordenação do pastor André, que é o presidente da Câmara, era o presidente da Câmara na época. Esse mesmo casal foi preso também, foi investigado e preso também por um esquema parecido. Isso aconteceu em Formosa. O promotor Rafael Simonetti, ele mandou um vídeo para a gente explicando melhor esse caso. Vamos dar uma olhada. Eles teriam participado de procedimentos licitatórios de fachada, ou seja, que não aconteceram, por meio da disponibilização de suas empresas apenas para cobrir lances promovidos por outras empresas que venceriam essas licitações. Então, foram feitos contratos com a Câmara de Planaltina por meio de pregões de processos fraudados, e essas empresas, desses empresários, elas teriam participado ativamente dessas fraudes. Inclusive, eles já tinham sido ouvidos na sede da Promotoria de Justiça, negaram os fatos, dizendo que tinham participado licitamente desses procedimentos, mas apurou-se que não houve nenhum procedimento formal. Os procedimentos eles foram fraudados desde o início para que determinadas empresas vencessem as licitações e fossem contratadas para a realização de reformas no prédio da Câmara de Vereadores de Planaltina. A prisão dos empresários é temporária por 5 dias. Nós não conseguimos contato com os advogados de defesa. Um alerta agora: cuidado com quem tem acesso ao seu smartphone ou computador. Tem crescido no Brasil o número de divulgações de imagens íntimas pela internet. Me senti usada, me senti um lixo, impotente. Meu próprio namorado, a pessoa que eu, passei tanto tempo, ia fazer uma coisa dessa comigo. Essa mulher, que preferiu não se identificar, conta que depois de 4 anos de relacionamento, resolveu terminar o namoro. Mas ela não contava com a reação que veio depois. Ele encontrou umas fotos que a gente tinha, mas tinha mais minhas, que a gente tirava quando a gente namorava. E ele falou pra mim que se eu não ficasse com ele de novo, ele ia postar nos grupos de WhatsApp, que todos os amigos dele iam saber, que ele não tava nem aí. Decidi sair com ele, porque fiquei muito mal, mas decidi ir. Fiquei com ele, tive que ficar com ele, e no final da noite, ele excluiu as fotos na minha frente. Esta outra mulher foi vítima de um técnico de informática, amigo da família. Ao fazer um serviço no computador dela, ele copiou fotos íntimas da vítima. Ficava me ameaçando, falando que se eu não ficasse com ele, ele iria postar as fotos. E eu, por medo, bloqueei ele da rede social que a gente conversava. Ele acabou criando uma rede social, que era bem conhecida, e acabou postando essas fotos. Todo lugar que eu ia, era tipo chacota, era me xingando, não sabia nem o que fazer mais.
É considerada extorsão a ameaça de divulgar fotos íntimas na internet e, desde o ano passado, é enquadrado como crime contra a dignidade sexual quando deixa de ser ameaça e se torna real. O acusado pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Uma associação criada em 2005 oferece atendimento online para vítimas desse tipo de crime, conhecido como pornô de vingança. A organização fez um levantamento baseado nesses atendimentos e concluiu que aqui no DF o número de denúncias aumentou 6 vezes nos últimos 5 anos. Em 2012 foram 2 denúncias de vítimas do pornô de vingança. Em 2018 foram 13, sendo que 70% das ocorrências foram feitas por mulheres. No canal de ajuda a gente orienta a vítima ou alguém tentando ajudar a vítima a como proceder para solicitar de imediato a remoção do conteúdo da internet. Nos casos mais graves também se orienta como entrar eventualmente num processo na justiça para pedir também a responsabilização daqueles que provocaram a disseminação daquele conteúdo. Além de pedir orientação, é importante procurar a polícia e denunciar. A Delegacia da Mulher tem recebido muitas ocorrências desse tipo e faz um alerta. Sempre preservar as conversas, isso é de suma importância. Lembrar que essas comunicações pelas redes sociais, elas deixam seus rastros, deixam seus registros, e procurar trazer para a delegacia o maior número de dados possíveis dessas máquinas onde se operaram essas conversas, essas trocas, né? Denunciem, porque é o melhor a se fazer. Isso é horrível, é uma coisa muito ruim. Acho que ninguém precisa passar por isso. 12:09, vamos falar sobre um outro assunto agora. Teve confusão ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. Durante a leitura do parecer sobre a PEC da Previdência, o deputado Eduardo Bismarck, do Ceará, começou a gritar que havia um parlamentar armado. Entre eles, em referência ao líder do PSL, delegado Valdir, que é deputado federal por Goiás. Nesse vídeo, durante uma entrevista, o deputado negou que estivesse armado e mostrou o coldre, né, que é o objeto que guarda a arma, estava vazio. Lembrando que o regimento interno da Câmara proíbe expressamente o porte de arma, de qualquer arma, nos edifícios da casa, e que isso é uma infração disciplinar. Nós tentamos... Armado com lápis, caneta, vamos ver, armado com óculos, caneta, a caneta... Como você viu aí, nós tentamos contato com a assessoria do deputado Valdir, mas ainda não tivemos resposta. Ontem, ainda na sessão, ele deu uma entrevista rápida à Globo Brasília, dizendo isso aí que a gente acabou de ver. Vamos seguir com o J1, olha só, intervalo comercial e na sequência a gente fala sobre o descaso do bairro Ipanema em Valparaíso. O pessoal por lá não aguenta mais viver sem asfalto. O governo do estado apresentou um balanço dos contratos feitos no estado. E vamos falar ainda que este ano o governo federal determinou que o Brasil não vai ter horário de verão. E será que as pessoas gostaram dessa novidade? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o J1. A polícia prendeu 4 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que explodiu um carro forte na BR-040 no ano passado. Os presos também são investigados por roubo em Goiás e no Distrito Federal. A gente fala ao vivo com a repórter Thalia Santos sobre isso, que tem mais informações. Boa tarde para você, Thalia. Oi, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi uma abordagem de rotina que levou a polícia a prender parte dessa quadrilha. A princípio, essa quadrilha seria especialista em roubo de valores, como foi o caso da explosão do carro forte que a gente noticiou aqui no final do ano passado na BR-040, lá em Cristalina. Também teriam participado da explosão de um cofre num posto de combustíveis lá na região do Café Sem Troco, no DF. Mas, além disso, a quadrilha também seria especialista em roubo de veículos. Esses homens traziam os veículos lá do DF aqui para as cidades do entorno e aqui eles trocavam a placa e acabavam repassando. Para entender melhor essa história, como a polícia chegou até esses homens, eu vou conversar agora com o Tenente Moreira, da Rotam. Tenente, obrigada pela sua participação aqui no J1. Tenente, você pode começar explicando para a gente como foi o início dessa operação, né? Uma operação que durou aí a madrugada toda. Sim, boa tarde. Inicialmente aí foi feita uma abordagem na Ocidental, né? Cidade aqui do entorno de Brasília. Nessa abordagem
foi verificado que o indivíduo estava com a chave de veículo, sem documentação, né? E mais à frente, essa chave de veículo tinha um carro da mesma marca, da chave, né? À frente, estacionado à frente de uma casa. E esse carro, a princípio, foi verificado e constatado como roubado. E aí, a partir daí, ele também acabou confessando e indicando outras pessoas. Como é que vocês chegaram nos outros integrantes? Sim, diante dessa situação aí, foi feita uma busca no veículo, né, onde foi localizado vários outros objetos. E o indivíduo, diante dessa abordagem, informou aonde estariam os outros comparsas e aonde teriam mais carros roubados. E aí a polícia, então, durante a madrugada, conseguiu recuperar. Então, foram 2 veículos, é isso? Exatamente. Informado outro local, as equipes deslocaram até a casa informada. Lá no local tinha outros três comparsas, né, todos armados, inclusive 2 foragidos da justiça. No local teriam mais placas de veículo, né, mais chaves de veículos roubados, rádios comunicadores e aparelhos aí que desativam o sinal telefônico. Aí. Tenente, a gente está vendo ali imagens, né, das explosões que eu citei aqui agora há pouco, né, explosões num cofre lá no posto de combustíveis no Café Sem Troco e também de um carro forte aqui na BR-040. Como é que vocês identificaram também que eles faziam parte dessa mesma quadrilha, que eles teriam alguma participação também nesses casos? Bem, realizada a consulta aí nos antecedentes deles, foi constatado aí que um deles já tinham sido preso em outras ações relacionadas a esses fatos aí. E a polícia ainda está em diligência? As equipes então ainda estão em diligências. Ok, obrigado pela sua participação, tenente. É com você, Anderson. Obrigado, Thalia. Parabéns aí ao trabalho da polícia. Bom trabalho para você. E agora a gente mostra a reclamação dos moradores do bairro Ipanema, em Valparaíso. Por lá, a falta de asfalto incomoda todo mundo. Mais uma rua sem asfalto e mais morador indignado. Dessa vez eu estou na rua 14 do bairro Ipanema e olha só a quantidade de morador que já se reuniu aqui para falar desse problema que eles estão indignados já há muitos anos. Eu vou começar mostrando, não sei se dá para ver muito bem na imagem, um quebra-molas aqui que os próprios moradores fizeram, porque como a rua não é asfaltada e ela é nivelada, quando os carros passam em alta velocidade entra muita poeira dentro de casa. A gente sabe que isso traz problemas respiratórios e é claro, fica tudo muito sujo. Sueli, explica pra gente quando que vocês decidiram fazer isso aqui. É uma forma de evitar essa poeira toda dentro de casa? É uma forma de evitar a poeira e também de evitar a água, que com o quebra-mola, a força da água que vem da enxurrada, desce mais lento para dentro das casas da rua de baixo. E toda vez que chove, a água ela entra com grande força nessa rua, arrebentando as casas da parte de baixo. E quando é a época da poeira, os carros passam e acontece de poeira entrar na casa das vizinhanças aqui. Eles resolveram fazer o quebra-mola e também devido às crianças, porque quando vão brincar os carros vêm e não respeitam. Certo. Obrigada, Sueli. É aquele problema de sempre, né? Quando tá sol, o problema é a poeira e quando chove é a lama. Mas vocês vão ver aí agora uma imagem que fica no início da rua. É uma cratera, né? Um buraco que o pessoal tem dificuldade de passar. Agora vocês imaginem só a Paula, que é cadeirante, para passar ali para chegar em casa. Paula, como você faz se não tiver ninguém para te ajudar para passar nesse buraco aí que a gente acabou de ver? Se não tiver ninguém, eu fico presa, né? Eu não posso sair, infelizmente, ou então eu tenho que sair do final da minha casa, da minha rua lá, ir até o final e subir, dar a volta todinha com a minha cadeira elétrica. Né? Não é fácil, né, Paula? Vamos dando uma andadinha aqui para falar com os outros moradores, para mostrar a dificuldade que é de você andar aqui nesse terreno, né? Aqui é muito difícil, porque a minha cadeira ela é elétrica. Dependendo do lugar da rua, o buraco, não posso passar, não tenho como passar. Ou então eu tenho que pedir ajuda a algum morador que estiver passando na rua, para ele destravar minha cadeira e ele me empurrar. Fora isso, eu não posso passar. Eu fico presa totalmente dentro de casa. Né? Infelizmente é o que está acontecendo aqui no Jardim Ipanema. E não só tem eu cadeirante. Aqui tem mais de 5 moradores que são cadeirantes. E a gente está lutando pelo asfalto aqui. O que nós necessitamos aqui mesmo, urgente, é o asfalto. O mais urgente possível. Certo, obrigada, Paula. Para quem tem alguma dificuldade também de locomoção, né? A senhora faz como também? Também é difícil quando está chovendo? Dá para sair de casa ou não? Dá não. E todo mundo aqui me ajuda. Nem com sol não sai também não, porque a poeira é demais, eu tenho asma. Certo, obrigada, viu? Tá aí a dificuldade dos moradores e não é falta de reclamar, porque a nossa equipe já esteve aqui, os moradores já foram pedir
melhorias para a prefeitura, o problema é que nada acontece. O asfalto ele fica aqui bem pertinho, né? Não são todas as ruas que estão nessa situação aqui, né, Lucas? Não são todas e assim nós só queremos justiça, né? Daquilo que a gente temos pagado, o IPTU, que eles estão cobrando aí, até mesmo pedindo, dando até desconto. A gente só queremos o retorno daqueles que têm prometido. Que eles falaram assim que quinzena do mês passado ia começar o asfalto aqui, até hoje nada. E também mato também, como a Zeli falou, teve moradores aqui que teve que juntar, tá vendo aí? Vocês olhando aqui no canto, nós teve que juntar muitos moradores ajudando um ao outro para a água não cair para dentro. E nós queremos somente aquilo que eles estão cobrando, que é o IPTU, a gente queremos retorno disso. Obrigada, Lucas. É o que o morador sempre repete, né? Paga imposto, mas nunca vê o retorno. Exatamente, Thalia Santos esteve lá no bairro hoje pela manhã. A Prefeitura de Valparaíso acabou de mandar a nota aqui pra gente, eu vou ler para vocês. Olha só, segundo a Secretaria de Infraestrutura, o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para realizar o projeto de asfalto das ruas que nós mostramos aí, 13 e 14, do bairro Ipanema já está em andamento. A Prefeitura informou também que equipes da Secretaria estão nos bairros Ipanema e Araruama, realizando um mutirão de limpeza que envolve os serviços de roçagem, tapa-buracos e iluminação. A nota diz aqui também que, infelizmente, o trabalho está ocorrendo em período reduzido em função das chuvas, mas não fala nada sobre um prazo de quando, de fato, os problemas vão ser resolvidos por lá. A gente, claro, segue acompanhando de perto toda essa situação. E o governador Ronaldo Caiado apresentou um balanço feito nos contratos do Estado. O governador disse que não tem dinheiro para retomar obras, nem para fazer novos investimentos. A dívida do Estado subiu para 4 bilhões, segundo novos números apresentados pelo governo ao Tribunal de Contas. A Controladoria Geral do Estado identificou irregularidades em 11 contratos, como um assinado pela Secretaria de Educação para a compra de 2.400 aparelhos de ar-condicionado. Foram investidos mais de 3 milhões de reais. O problema é que os equipamentos nunca foram instalados nas escolas. 70 prefeituras, segundo o secretário de Administração, já foram notificadas e devem prestar contas de convênios que também estão irregulares. O governo disse que ainda está cortando gastos e tentando enxugar a máquina. O estudo feito pelo governo apontou que tem 312 obras paradas em todo o estado, só do programa Goiás na Frente, por falta de repasses. A grande maioria não está nem na metade da execução. E a notícia ruim é que, segundo o governador Ronaldo Caiado, não há dinheiro em caixa para retomar nenhuma obra por enquanto. Goiás hoje é um estado que está inadimplente. Quer dizer, Goiás hoje é um estado que, vamos comparar com um cidadão que está com seu CPF cassado. Ele não pode tomar nenhum empréstimo, ele não pode amanhã ter uma previsão. Sobre a greve dos professores que cobram pagamento do salário atrasado, Caiado pediu mais tempo e compreensão de todos. Não tem porquê também toda essa intransigência. Todos os outros funcionários também estão vivendo essa mesma situação. Todos. E eles estão trabalhando... O sindicato dos professores disse que entende a situação, mas não consegue esperar mais. Disse que já são 100 dias de atraso nos salários e os professores têm contas para pagar. E esse ano não vai ter horário de verão. Nayara Santos foi às ruas para saber o que o pessoal está achando dessa novidade. Tá sabendo que este ano não terá o horário de verão? Bom demais. Não sei se para os outros é bom, né? Mas para mim gostei, né? A notícia foi boa também para Cristina. A gente que trabalha tem que acordar 4 horas da manhã para pegar ônibus, então correr risco nas paradas de ônibus, né? Eu achei ótimo esse horário. Em relação ao comércio, né? O que melhora para o senhor? Melhora também, porque dá mais tempo para o pessoal, né? Que chega mais cedo, né? Dificulta muito, a gente sai muito cedo e aqui é um lugar muito perigoso, né? Para a gente sair de 4 horas da manhã, se torna muito arriscado para a gente, né? A determinação do fim do horário de verão é do governo federal. A finalidade era economizar energia elétrica, mas um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou que nos últimos 2 anos a economia foi de quase zero. Isto por causa da mudança na rotina de alguns brasileiros, que atualmente passam menos tempo em casa. O
relatório do Ministério também apontou que a eficiência das lâmpadas de hoje em dia contribui para a economia de energia. A Karen diz que a conta de luz na casa dela diminui até R$ 50 no horário de verão. Demorava mais tempo, né, para todo mundo ligar a luz, ficava mais tempo na rua também, passava mais tempo para voltar para casa. Para decidir sobre o fim do horário de verão, a Presidência da República também levou em conta uma pesquisa que mostra que 53% dos entrevistados não gostam do horário de verão. Para o seu Eduardo, não faz diferença. O horário de verão, para mim, não tem vontade nenhuma. E esse anúncio do fim do horário de verão divide a opinião do goianiense. É aquela história, né? Não tem meio termo não, ou ama ou odeia, mas mesmo sem horário de verão, tem como economizar energia elétrica sim, dá só uma olhada. O horário de verão estava previsto para começar dia 3 de novembro deste ano e acabar dia 15 de fevereiro de 2020, mas pode esquecer, porque este ano ele foi cancelado pelo presidente Jair Bolsonaro e um dos motivos foi a mudança de hábito dos brasileiros. Muita gente comemorou. A melhor coisa que podia ter acontecido na vida. Por quê? Porque o horário de verão, ele compromete muito a saúde da pessoa na medida em que ele altera o ritmo, inclusive o ritmo hormonal da pessoa. A vida já é agitada. Ainda põe a gente para levantar cedo demais, né? Tudo acelerado, tudo na corrida, então eu acho bom mesmo, é o horário normal mesmo, esse que é de Deus mesmo, né? Esse horário não é de Deus, não. O horário de verão, para mim, atrapalha muito, porque como eu uso transporte público, fica à noite para sair de manhã, né? Tá feliz, então, com o fim dele? Ai, tô muito feliz, não tem noção. Mas há quem goste de ter a luz do dia até mais tarde. Eu gosto, falar a verdade eu gosto, porque eu acordo cedo e tem a tarde mais para aproveitar. À tarde a gente fica mais à vontade, descansa mais, que janta mais cedo e tem tempo de ficar tranquilo até a hora de dormir. Para mim o dia rende bem mais, muito mais. Pode ficar, é mais tranquilo quando está na luz do dia, sair. O horário de verão foi implantado pela primeira vez no Brasil por Getúlio Vargas em 1931 e só durou um ano. Depois voltou e foi retirado por mais 2 vezes e só retornou de vez em 1985, com o baixo nível dos reservatórios nas usinas hidrelétricas. E desde então, há 33 anos que vínhamos adiantando 1 hora no relógio em todos os verões. Já chegamos a economizar 835 milhões de reais entre 2010 e 2014 com o horário de verão, segundo o Ministério de Minas e Energia. Mas nos 2 últimos anos, ainda de acordo com o Ministério, essa economia foi quase zero. E quem estiver preocupado em gastar mais no verão, convidamos um engenheiro eletricista para ajudar com algumas dicas básicas. Primeiro, lâmpadas de LED são sempre as mais econômicas. Uma é equivalente a 2 fluorescentes ou a mais de 4 daquelas antigas. Tem que comprar hoje a de menor potência, mas com a mesma quantidade de lumens, que é a luminosidade que vai causar no ambiente. Ele lembra também que ar-condicionado mais moderno é a melhor opção. Para quem já possui aquele ar-condicionado que é de janela, aquele quadradão, ele consome uma energia bem maior que os outros. O split já é um ar-condicionado hoje um pouco mais vantajoso, ele tem um consumo menor. E o inverter, hoje ele se torna melhor no mercado. E o maior vilão da conta de energia é o chuveiro. Nesse caso, quanto mais simples o aparelho, menor o consumo. Aqui, o melhor mesmo é fugir do banho muito quente. Você vai ter que olhar realmente na parte da potência do chuveiro. E colocar no morno. Isso, e colocar no menos quente possível. E olha que absurdo, gente, uma cadela foi arremessada da janela de um prédio em Ceilândia pelo próprio dono. A cachorrinha morava na QNP 13/17 com o dono, José Maria Gonçalves, de 52 anos. Quando eu olhei para cá, só vi um barulho, uma pancada também. Quando eu dei ferro, tinha um rapaz olhando ali, eu olhei e tinha uma cachorrinha. Aí a cachorrinha tá lá, o rapaz estava fazendo carinho nela, né? Disse que foi do terceiro, eu não sei de qual foi o andar, né? Eu não sei, só vi a pancada. A cadela foi arremessada desse prédio em Ceilândia do 3º andar. O autor do crime, que confessou ser o dono dela, foi levado até a delegacia, assinou um termo de compromisso para voltar depois e prestar mais esclarecimentos sobre o caso e depois disso foi liberado.
Agora, José Maria, que é sargento reformado da Marinha, vai aguardar o julgamento do processo. A pena para esse tipo de crime pode chegar até 1 ano de prisão. A delegada que atendeu o caso disse que ele argumentou que foi um acidente. Ele estava visivelmente embriagado, ele estava um pouco chateado, parece que houve algum desentendimento familiar com a esposa dele. Inicialmente ele afirmou que havia sido um acidente, a queda da cachorra. Mas, dado todos os elementos coletados no local, realmente verificou-se que o cachorro foi arremessado. A gente tentou falar com ele pelo interfone do prédio, mas ele não atendeu as nossas chamadas. A cadelinha passou por uma cirurgia ontem para reconstruir a mandíbula e deve passar por outra operação no fêmur nos próximos dias. A doutora diz que o estado de saúde dela ainda é incerto. Ela está estável por enquanto. A gente não sabe mais para frente como que vai ser, porque, querendo ou não, uma queda, as consequências vêm depois. Então a gente tem que pensar nisso depois também. Esse foi o segundo caso desse tipo em Ceilândia nos últimos 2 meses. Em fevereiro, esse cachorrinho, o Olavo, foi atirado de uma altura de 12 metros de uma igreja no Pessu. Ele aterrissou com o focinho no chão, quebrou os dentes e as patas dianteiras. Mas ele já está bem e foi adotado por uma família da Asa Sul. A Daniela participa de uma ONG de proteção de animais. Ela foi chamada pela polícia para ajudar. Mas se não fosse isso... Nós recebemos uma ligação do Dr. Jonatas, que é o delegado da 19ª DP da Ceilândia, nos relatando o caso, que a cachorrinha tinha sido jogada pela janela e pedindo o nosso socorro. Porque, infelizmente, o Estado não conta com centro de acolhimento para animais, nem nesses casos de maus tratos. E se nós não tivéssemos a recebido, ela estaria na rua. Apesar do estado de saúde, ela está otimista sobre a recuperação da cachorrinha. O nome dela era Mel. Mas depois da noite de segunda-feira, ela recebeu um novo nome, Bombom. E a esperança é que ela tenha um novo futuro também. Assim que ela estiver totalmente recuperada e estiver alta hospitalar, nós temos que esperar a audiência acontecer. Essa cadela está sob júdice, nós somos apenas a fiel depositária desse animal. Então vai acontecer uma audiência onde a gente espera que esse animal não seja devolvido para o seu agressor. Ela estando liberada judicialmente, nós então vamos partir para a busca de uma família. Acompanhe depois dos comerciais. Moradores do Jardim Sion reclamam que estão há 10 dias sem água no bairro. Como a gente já sabe, sem água a situação fica complicada, né? E aqui em Lusiânia teve a prisão de um foragido da Justiça de 22 anos, com uma extensa ficha criminal. A gente volta já.